São duas coisas. Primeiro, falar sobre a bola rolando, né? E daí sim a cobrança de pênaltis, a classificação. Sobre a bola rolando, quais as dificuldades iniciais que o Coritiba encontrou, principalmente da primeira etapa, depois até a tua mudança na segunda etapa, a entrada do Cadinho, o gol de empate, dando daí sim a possibilidade de definir aí na cobrança de pênalti. Na verdade, eu vou analisar um pouquinho antes dessa sua pergunta, né? Nós estamos decidindo desde o jogo do Parnaíba, então decidimos o Parnaíba, depois o Londrina também, se não tivéssemos resultados, estaríamos fora, depois o Toledo, depois viemos para cá, então nós temos um time muito jovem, né, com alguns jogadores experientes, tá todo mundo muito tempo longe de casa, né? Se a gente jogasse contra o Atlético na final, seria também a gente alcançaria a série, a maior série do Coritiba jogando fora de casa. Então, o desgaste emocional, o desgaste físico, né, da equipe é muito grande, né? E então a gente teve alguns problemas. Eu acho que no segundo tempo a gente teve alguns problemas até físicos também. A gente acho que cansou um pouco também, mas o desgaste é muito grande, né? As outras equipes descansando, né? O próprio Atlético, o próprio Foz com uma semana para treinar e nós uma sequência difícil, né? Eu acho que o primeiro tempo foi mais equilibrado, tomamos um gol de bola parada novamente, né? E no segundo tempo a gente tentou uma mudança para mexer um pouco, né? O jogo não estava um jogo de velocidade até pelo campo, um campo pesado, a gente trazer o Thiago ali para ter o Cadi mais perto do Alexandre, a gente tem um pouquinho mais de toque ali na frente, um pouquinho mais de calma. Deu certo, depois o Foz teve um volume bom, pressionou, né? Uma outra chance, né? Nós tivemos dificuldade, mas acho que para o amadurecimento do time, né? Dos meninos principalmente, foi muito importante. Sandro, nessa preparação tática, inclusive, do time, na organização, o que mais te incomoda nesse momento ainda? É o que eu falei já no começo, Crispim. Por exemplo, no segundo tempo, lógico que quero analisar melhor assistindo o vídeo, né? Nós nos precipitamos um pouquinho na questão de quando a gente ia pressionar a bola, a gente deu alguns espaços que nós não precisaríamos dar, ficamos um pouco ansiosos, né? Tivemos algum problema, eu tive que arriscar um pouco também, eu não tinha um jogador de característica de extremo, coloquei um meia. E depois, em algumas jogadas de transição, eles tiveram bastante ataque pelos lados ali. O Thiago muitas vezes não estava conseguindo acompanhar essa situação por ser um meia. Mas a gente tinha que tentar alguma coisa diferente ali para tentar empatar o jogo. E aí depois a gente não tinha essa mudança. Eu penso que um grande time ele consegue manter, mesmo quando ele não joga bem, ele defende bem. E nós, em algum momento do segundo tempo, a gente não defendeu no padrão que é o ideal, senão eu acho que a gente poderia ter controlado melhor o jogo. Então, nós tivemos problema também, erramos muito passe no primeiro tempo, no segundo também. Então isso também você começa a perder muita bola e começa a dar volume para o adversário. Então a gente teve alguns problemas nesse jogo, mas como eu repito, né? Tem uma sequência de jogos, tem viagens, tem muitas coisas, né? Nós chegamos a utilizar hoje 8 jogadores da base, que não é fácil. Não é fácil, né? Então, esse processo, a gente sabia que não ia ser fácil, mas mesmo assim, a gente conseguiu o objetivo. Lembrando aqui que a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, né? Não é porque classificou agora que nós vamos mudar aquilo que a gente vem fazendo. A gente sabe que tem que melhorar, né? Sabe que é o propósito da diretoria de observar esses meninos e colocar eles para jogar em situações difíceis mesmo, né? E lembrar que o Foz é um time que terminou invicto, é um time que vem fazendo um bom campeonato, tem bons jogadores também, então a gente tem que valorizar que tem um time do outro lado também, né? Sandro, eu vi que no primeiro tempo você ficou bastante irritado com o número de passes errados que o time estava cometendo, especialmente aqui no campo de defesa. Tem alguma coisa a ver com a chuva que caiu aqui o dia inteiro em Foz do Iguaçu? E o que você fez para melhorar isso no segundo tempo? Não, na verdade a gente já sabia que tinha que passar um pouco mais forte, né? Algumas situações devido às condições do campo, um campo grama um pouquinho mais alto e aí choveu, né? Tudo isso complicou. Acho que tem dia que realmente você não consegue acertar os passes, né?
E quando é um ou outro jogador só, isso fica um pouco mais fácil. Como nós tivemos muitos jogadores em posições importantes do campo errando esse espaço, a gente não tinha muitas vezes continuidade. Então isso prejudicou um pouco. Na verdade, o primeiro tempo nem tanto, porque a gente perdia essa bola, mas conseguia rapidamente já reorganizar e a gente não teve muito problema. No segundo tempo, né, aconteceu de nós errarmos e aí sim a gente tem um pouquinho mais de problema nesse sentido. Luciano, levando em consideração essa questão que você falou, o número de viagens, desgaste física da equipe, você montando a equipe ainda, colocando em prática a tua filosofia, né? Porque você é um treinador que tem uma filosofia de jogo e você transmitindo isso. E o Coritiba vai disputar o título da Taça Dionísio Filho, né? O que isso representa nesse momento para você, para a tua equipe? É que, na verdade, como é muito analisado o resultado, né, nos dá uma tranquilidade, porque né, se você falasse depois do jogo do Parnaíba que nós estaríamos aqui conversando hoje, falando que estava na final, né, pouca gente, acho que acreditaria que nós estivéssemos aqui hoje. Mas como eu falei, a gente sabe que fez coisas boas, porque ninguém chega à toa, como o Foz também não chegou à toa, né? Tem um bom time, por isso que fez o que fez. E nós a mesma coisa, né? Mas a gente tem que ter o pé no chão, que a gente tem muito trabalho pela frente, né? A gente está com 1 mês e pouco aí de trabalho, mas lógico que você alcançar o objetivo de ir à final é importante, até por tudo que aconteceu até a gente chegar aqui, né? Sandro, eu sei que na hora da penalidade é difícil qualquer pessoa ficar tranquila, até quem não torce para o Coritiba ou para o Foz do Iguaçu, nessas horas acaba ficando nervoso, ansioso para ver o que vai dar. Mas você fica um pouco mais tranquilo sabendo que você tem a seu favor o Wilson, que é um especialista em pegar pênalti? Eu acho que que nós falamos aqui antes, eu acho que as penalidades, como tudo, né? O jogo também passa pela capacidade dos jogadores. E o Wilson, não precisa eu aqui falar da capacidade que ele tem, né? E os jogadores também que bateram muito bem, né? Com todas essas questões de cansaço, de todas essas coisas que nós comentamos, que eu comentei antes. Então, logicamente que você tem um goleiro da envergadura do Wilson, realmente até quem vai bater também, né? Isso é um fator muito importante e hoje ele provou mais uma vez. Sandro, a partir de quando você já espera contar com esses novos contratados? Então, eu não sei, na verdade agora fizeram os exames, né? Começaram o período de treinamento. O Pablo e o Alvarenga, eu acho que já tem uma condição física melhor, porque eles estavam trabalhando nos seus clubes, né? O Alvarenga no Vélez e o Pablo no Atlético Mineiro. O Alan Costa também, me parece que estava treinando no Inter também. Então, ver a condição desses jogadores e esperar que o clube possa inscrevê-los, né? Para que a gente possa já começar a contar com eles o mais rápido possível. Ô Sandro, como que é essa história que você, o treinamento do pênalti é uma batida só, porque no jogo é uma batida, né? Se você errar, né? Então, se você fica treinando aí 10 vezes, né? Talvez uma outra cobrança o jogador possa não estar tão concentrado. Então, quando você... Lógico que não é o jogo, mas a gente tenta aproximar do que seria o jogo, né? Então, como tem uma batida só, o jogador, ele para ficar mais concentrado. Se ele errar aquele pênalti... Todos acertaram ontem? A maioria. Então, a gente teve um aproveitamento muito bom nos pênaltis ontem. Então, se confirmou hoje. Sandro, qual foi a conversa com o Cadi, né? A gente observou um longo papo ali, até demorou um pouquinho a entrada dele. O que você pediu que acabou dando certo? A ideia da entrada do Cadi, como eu falei, nós estávamos jogando com 2 jogadores abertos, né? E a ideia nossa era jogar um pouco entre as linhas deles, mas a gente não estava conseguindo porque nós estávamos errando os passes, né? E a gente não estava conseguindo isso. A ideia era deixar o Thiago aberto, né? O Cadi um pouco mais próximo do Alexandro, para causar aí uma dúvida ali no Tasca, que é o lateral do Foz. A gente tem aí um jogador a mais no meio e o Cadi aproveitar esse espaço aí entre zagueiro e lateral. Ele está mais perto aí do Alexandro, né? Ele teve 2 jogadas antes do gol e depois
Se não me engano, ele fez o gol e depois teve mais uma ainda jogada, aproveitando esse espaço quando o Tasca saía para tentar dar o combate no Thiago no meio, né? Então a gente tentou aproveitar a velocidade dele e também o Cadi tem um chute muito forte, tem muita direção no chute, né? Então a gente tentou, campo molhado, tudo, colocar um jogador mais próximo ali para que a gente pudesse ter essa situação no jogo, né? Graças a Deus a gente foi feliz, o Cadi conseguiu fazer o gol.